Esses tucanos são engraçados, né? Essa coisa de mudar repentinamente. Veja assim, eu vou falar mais à frente quando eu falar da Carla Zambelli. Conversei com ela antes da live. Vou trazer algumas coisas que ela me disse, mas quando a gente pensa nisso, tem gente que mudou na margem o discurso, o comportamento, e tem gente que muda 180 graus. Tipo assim, o cara é autor de um livro chamado País dos Petralhas. E hoje ele idolatra o líder dos Petralhas. Isso é muito estranho. Outra coisa é, a pessoa era bolsonarista e hoje ela quer se afastar um pouco do bolsonarismo por algum motivo qualquer pragmático, mas ela continua sendo de direita, defendendo família, patriotismo, atacando o PT, criticando o abuso de poder do STF e por aí vai. Talvez seja uma mudança tática, talvez seja uma necessidade de sobrevivência. Vamos discutir tudo isso. Mas vocês entendem as diferenças. Porque a turminha do MBL não, finge que não entende. Ou a turminha do ex-novo. Porque o novo hoje está em melhores mãos. Atraiu o senador Girão, tem uma turma melhor, o próprio Eduardo Ribeiro. Não é mais a turminha do João Amoedo. A turminha do João Amoedo é uma turminha tipo MBL hoje, ou seja, tipo PSOL, que usa de forma sensacionalista um caso isolado de um cara que era CAC e abriu fogo para culpar o Bolsonaro por isso. E até mesmo o direito de ter arma. O cara que dizia defender as liberdades individuais. Agora ele já é contra a primeira e a segunda emenda nos Estados Unidos. Porque ele quer censura contra discurso de ódio, fake news e blá blá blá. E ele quer tirar a arma das pessoas. Ou seja, é impressionante esse tipo de mudança. É como diz o meu amigo João Luiz Mauad, um liberal libertário coerente. Ninguém pode dizer que esse cidadão não muda de opinião. E muda muito. Em 2018, quando ele era candidato a presidente, a Fundação do Novo procurou o próprio Mauad, encomendando um artigo em defesa do porte de armas e direito de autodefesa. O que aconteceu com o Amoedo de lá para cá? Talvez ele tenha sido muito influenciado pelos coleguinhas tucanos, né? Daqui a pouco ele está indo contra até mesmo o direito de autodefesa no meio rural. Quer dizer, o proprietário de terra que sofre invasão de vagabundo criminoso, que daqui a pouco o Amoedo vai chamar de ocupação de movimento social. Já deve estar fazendo isso. Não tem o direito de se defender. Então, os fazendeiros que reagiram e expeliram os vagabundos do Boulos estão de parabéns, como diz a Carol de Tony. Bem feito. Os fazendeiros de Mundo Novo e Japorã mostraram que não falta fibra a eles e nem coragem. Botaram os invasores vagabundos esquerdistas da Frente Nacional de Luta para correr. E o Boulos ficou choramingando. Chora mais, Boulos. Porque enquanto o Brasil tiver uma margem de manobra, de liberdade, enquanto o Brasil não for a Venezuela que vocês querem, nós vamos aplaudir esse tipo de reação contra vagabundos que estão no poder, mas ainda não têm a hegemonia que gostariam. Graças a Deus, e toda a resistência que nós vamos oferecer ao longo desses Isola 4 anos. A gente espera que seja menos, a gente espera que o sistema se dê conta logo que tem que expelir os excessos, o Boulos, o Dirceu e o Lula, e ficar só ali com o Renan Calheiros e companhia. Olha, chegamos ao ponto de torcer pelo Renan Calheiros. Mas é o que é. Lá atrás eu seria capaz de botar uma foto na geladeira do Eduardo Cunha. E todo dia acordar e falar, obrigado, meu malvado favorito. Era ele contra Dilma. Eu já estou entrando um pouquinho na questão da direita e do título da live de hoje. Que a direita tem que ser inteligente, racional, parar de agir com o fígado, parar de ficar se digladiando de morte internamente em praça pública. Tem que ter um pouco de compreensão de que o jogo tem peças diferentes.
não enalteciam o xadrez 4D do Bolsonaro que nunca existiu? Então, no xadrez 2D mesmo, tem lá o peão, a torre, o cavalo, o rei, a rainha. E cada um tem uma função e um movimento distinto. Num time de futebol, para ficar na metáfora do meu amigo Hélio Beltrão, idem. Não tem o zagueiro, o lateral, o meio-campo, o centroavante, o goleiro, o técnico. Então, por que você vai exigir do centroavante que ele tenha posturas de zagueiro? Seria inadequado para o papel dele. Então, enquanto a direita não entender isso e ficar olhando tudo de uma lente binária, maquiavélica, militarista, de que se a pessoa demonstrou um caminho que desvia um pouco do curso que eu acho o único aceitável, ele passou a ser meu inimigo, um traidor de morte, que eu quero linchar em praça pública, parabéns para a direita. Sempre perder para a esquerda. Esse não pode ser o caminho. Então, eu posso ter... Eu na live de ontem, critiquei com todo respeito e tecnicidade econômica um projeto de lei do Nicolas Ferreira. Será que o Nicolas Ferreira virou agora um antiliberal? Eu vi amigo meu, libertário, que cá entre nós ele é um libertário meio ANCAP, acima da idade. Eu tenho muita tolerância com ANCAPs de 18 anos de idade. Pouca tolerância com ANCAP de 50. Esse meu amigo já foi lá massacrar o Nicolas Ferreira. Bolsonarista que não, antiliberal, não entende nada. O cara tá com boa intenção. O Leandro Narlock, que é um liberal progressista em algumas áreas, mas é um liberal clássico. É aliado na maioria das causas. Defende a liberdade de expressão, é contra o arbítrio supremo, um monte de coisa. O Narlock foi lá justificar por que a medida não é boa, eficaz, de banir por lei aumento de preço abusivo durante tragédias. Foi na linha do que eu argumentei aqui. Tudo isso tem uma abordagem diferente quando você respeita a divergência dentro de certas nuances. Você não é obrigado, em nome da tolerância, a engolir nazista, fascista, comunista, petista. Agora, dentro de uma certa área, uma região cinzenta, e reconhecendo as diferentes estratégias, funções, perfis, um pouquinho mais de generosidade, em vez de sair demonizando e tratando como inimigo mortal o cara que divergiu de você numa pauta, faria bem à direita. Minha opinião. E a opinião de quem tenta praticar isso. Eu sou membro fundador do Instituto Milênio. Eu apoiei o Partido Novo. Eu fui chamado de bolsonarista, sem nunca ter sido. Eu escrevi orelha de gente do MBL, que me mata de vergonha hoje. Eu fui fazendo um monte de coisa nos últimos 20 e tantos anos para que a Kombi da direita virasse um monte de ônibus, caminhão. Então, eu não vou ficar restrito a apoiar, elogiar e defender aquele cara que concorda 100% comigo em todos os aspectos e em todas as estratégias de abordagem e de defesa dos valores da direita. Isso seria muito limitado em todos os aspectos. Limitado de alcance e limitado de inteligência. Coisa de gente muito limitada. Então, eu já vi, por exemplo, o Geyer, Gustavo Geyer, ser alvo de duros ataques lá da Austrália, porque ele vendeu uma expectativa de que o Rogério Marinho ia ser o presidente do Senado, ia derrotar o Rodrigo Pacheco e tudo mais. Mas por isso tu vai demonizar o cara que está tentando, que está fazendo o papel dele, e o Geyer está lá lutando, protocolou um requerimento de informação pedindo explicação sobre esse grupo de trabalho aí que o Lula está criando para a Unesco e o escambau, que vai rebater discurso de ódio com o imitador de foca. Um cara que diz coisas como, abre aspas, e dane-se o YouTube me desmonetizar, porque eu já estou desmonetizado. Aqui a gente fala para a comunidade do Locals.
que a gente está protegido. Mais um motivo para você entrar logo para a comunidade. Desgraçado, maldito, genocida, filho da puta, corno, demônio, puto, vagabundo, podre, tosco, burro, ladrão, covarde, lixo, bandido, mentiroso, assassino, em letras garrafais, fecha aspas. Assinado Felipe Neto. Se referindo, ao que parece, a um certo ex-presidente da República. Esse moleque vai, segundo Lula, combater o discurso de ódio e espalhar o amor e a tolerância pelo país. Então, o deputado Gustavo Gaia está provocando oficialmente, coisa que a direita precisa aprender a fazer, judicializar algumas coisas e por aí vai. Então, de novo, tem espaço para muita coisa. Vamos tentar focar nos acertos, criticar de forma construtiva os erros. Eu acho que é uma postura muito melhor. Carla Zambelli. Gerou desconfiança muitas vezes, aquela cena da arma ajudou muito na derrota do Bolsonaro, se perdeu de fato, mas não em nada contribuiu com a campanha do presidente de reeleição. A Carla às vezes é muito emocional, emotiva, age muitas vezes com o fígado, que eu estou criticando aqui, né? Mas eu acho que ela é uma pessoa muito bem intencionada e que quer melhorar o país dentro dos valores mais à direita. Ou seja, eu acho que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu acho que ela é uma aliada. Ela é uma aliada que às vezes comete erros, que às vezes se excede, que às vezes. Mas eu acho que ela é uma aliada. Quando saiu essa notícia, a primeira coisa que eu pensei, Mônica Bergamo, foi-se de São Paulo. Dá um desconto. A gente sabe que essa turma tem uma agenda. Essa é a amiga do Dirceu. Bolsonaro afirma que Zambelli o traiu. Afirmou para quem? Quem foi que trouxe essa notícia? Quem é a fonte? O Paulo Figueiredo, com quem estarei com exclusividade para os nossos apoiadores do Locals, presencialmente nos estúdios do Locals aqui em Miami. Na quarta-feira, dia 1º de março, o Paulo Figueiredo postou já dizendo que conversou com o presidente e que ele negou isso. Então você confia mais no Paulo Figueiredo tendo conversado com o presidente ou na Mônica Bergamo, amiga do Dirceu, na Folha de São Paulo. Então o Bolsonaro não teria feito essa acusação. Segundo ponto, a Janaína Pascoal dizer eu alertei. Bom, eu venho alertando que a Janaína Pascoal começou a adotar uma postura muito questionável. Não por ela não ser uma bolsonarista. O meu amigo senador Girão nunca foi um bolsonarista. Eu nunca fui. Apesar de ter sido rotulado disso pelo MBL e companhia, PT, PSOL, essa turminha do MBL. Eu nunca fui. Eu sempre critiquei o que eu achava que merecia crítica e nunca achei que o Bolsonaro era um mito. Achava que ele era um presidente patriota, bem intencionado e que escolheu equipes boas. Mas acho que ele teve vários erros estratégicos, inclusive. Entre eles, pouco pragmatismo e comprar muitas brigas ao mesmo tempo. E cair em casca de banana desnecessária. E várias coisas que eu apontei ao longo de 4 anos. Está tudo registrado. Então, a Janaína é outra. Eu acho que ela, via de regra, é bem intencionada. Acho que ela acerta mais do que erra. Mas eu olho para ela com uma certa desconfiança em relação a ela ser uma defensora do conservadorismo. Eu olho com uma desconfiança de que às vezes ela tem um perfil meio novo, antigo, sabe? Novo, antigo. Então, mas essa ala que reagiu tacando pedrada na Zambelli, talvez tenha sido precipitada. Agora vamos ao conteúdo. O que ela teria dito? Que não é para pedir impeachment do Alexandre de Moraes agora, e tudo mais, e que não sei o quê, e fez as ponderações dela. Eu conversei com ela. Trocamos aqui uns 5 áudios longos, para eu entender melhor o que ela queria dizer com isso tudo que saiu na imprensa, ou da reação. Pontos dela. Rodrigo,
Alexandre de Moraes pode eventualmente se tornar alguém incômodo ao próprio Lula. Uma pedra no sapato do Lula. Se ele sofre o impeachment, Lula indica alguém, talvez o Zanin. Isso melhorou ou piorou a situação? É uma colocação legítima, pragmática e que merece resposta. Eu vou responder de uma outra forma e deveria estar fazendo isso só na comunidade do Lucas. Acho que eu vou para lá agora, para poder fazer minha análise com um pouco mais de tranquilidade. Eu acredito em lições importantes pedagógicas de longo prazo. Eu acho que às vezes a visão míope demais, muito curto prazista, imediatista, ela gera um efeito nocivo, perverso ao longo do tempo. Exemplo. Se eu não punir meu filho hoje com uma coisa errada que ele fez, eu vou ter mais paz hoje. Mas eu posso estar ajudando, somando várias atitudes como essa, ao longo do tempo, eu posso estar criando um monstrinho. Então, o abuso todo de poder que nós vimos, do qual a Carla Zambelli foi alvo. Eu fui e sou ainda alvo. Esse tipo de coisa não deveria ficar impune. Porque é preciso um alerta claro de que isso não pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, eu tento pesar isso com outros aspectos. O Alexandre de Moraes é alguém que a vida dele virou um inferno. Ele nunca foi petista. Ele virou um anti-bolsonarista visceral. Eu já ouvi de algumas fontes que eu confio muito e que conviveram um pouco com ele, que ele não é exatamente esse cara que os bolsonaristas enxergam. Será que ele se transformou? Será que ele reagiu de maneira acuada, uma fera acuada, de maneira excessiva e foi dobrando a aposta e aquela coisa, né? Quando você dá all-in, você dá all-in. Só tem um movimento. Você não consegue mais recuar. Então, são coisas que eu me peguei pensando várias vezes ao longo dos últimos meses. Conversei com algumas pessoas. Falando, Rodrigo, eu sei que o que eu vou pedir para você é difícil. Eu sei que você é alvo do arbítrio. Tenta se colocar no lugar do cara. Pô, o cara de repente tá recebendo ameaça, tá? Ele leu algumas, né? E ele tá enxergando o bolsonarismo como uma coisa só. E os filhos dele não têm mais vida. E ele não sei o quê, não sei o quê. Então, de repente, quando o assunto é bolsonarismo, triga algo que o cara fica irracional. Aí vem o fígado. Então, a Carla chegou a ela um conselho de alguém que também eu admiro muito, que teria colocado assim, tenta falar com ele. Tenta, se for no limite, até pedir desculpas em relação a certas atitudes mais intempestivas e deixar claro que o alvo é o Lula. Bom, meu alvo é o Lula, meu alvo é o arbítrio supremo, eu defendo o império da lei, eu defendo a liberdade de expressão, eu sou contra a censura. Então, meu alvo é tudo que vai contra isso. Mas eu entendo que numa guerra é importante selecionar prioridades. Foi um dos defeitos do Bolsonaro. Acabei de mencionar. Abriu frente de batalha demais. Perdeu. Hoje, a prioridade é demonizar, bater de frente, xingar o STF ou o Alexandre, ou o Lula, defender o impeachment do Lula. Até porque eu já coloquei antes dessa coisa toda que é o sistema que pode derrotar o Lula, não é o Bolsonaro. Agora, é o sistema. É quem colocou o Lula lá para derrotar o Bolsonaro. São esses que podem eliminar o Lula. Antes até de 4 anos. É impeachment, por aí vai. Então, tudo isso, meus caros, merece reflexão. Live and fight another day. A bravura heróica muitas vezes leva ao martírio, ao suicídio.
os mártires têm um peso importante ao longo do tempo. São eles que plantam sementes de ideias, de revolução, de resistência, de valores, criam nações. Eu não nego isso, não. Mas eu nunca fui um revolucionário. Por perfil, eu sou conservador. Conservador quer mudança gradual, realista, dentro dos pilares herdados. Eu tenho muito mais o perfil de um Edmund Burke do que de um Thomas Paine. Eu tenho textos sobre isso. Tá aí uma ótima live exclusiva para os meus apoiadores do Loucos. Thomas Paine versus Edmund Burke. É interessantíssimo isso. Eu tenho o meu lado Thomas Paine, mas via de regra o lado Burke fala mais alto. Vamos ucranizar o Brasil. Quando falavam isso, eu que estou sendo acusado de ter estimulado o 8 de janeiro, o que é absurdo, nunca defendi aquilo, podem ver meus vídeos e textos. Quando falavam em ucranizar o Brasil, eu virava e falava assim, o que aconteceu com a Ucrânia depois? O que a Ucrânia conquistou exatamente? Eu sou um cara que ligo para resultados concretos. Eu fui, profissionalmente falando, eu fui formado por um chefe que respondia diretamente ao Paulo Guedes, que ele virava e falava assim, Rodrigo, traga-me soluções, não problemas. Problemas eu já estou cheio. Consigo apontar mais alguns ainda do que você trouxe para mim. Não, porque a empresa pode acontecer isso, porque isso pode não sei o quê. Isso tudo eu já sei. Quais são as soluções? Então eu fui treinado para pensar em resultado. Ah, mas o Bolsonaro fez isso. E o resultado é que o Lula está no poder. Se nós não pararmos para uma autocrítica, para uma reflexão e ficarmos só dizendo que houve fraude eleitoral, a gente não vai conseguir aprender com erros e erros aconteceram. Então, eu acho importante tirar algumas lições disso tudo. Eu não acho que a Carla Zambelli virou uma petista, vendida, traidora, puppet, marionete do Alexandre de Moraes, porque saiu isso aí que ela falou. Eu não acho. Eu acho que ela tentou resgatar as redes dela, conseguiu, ela é uma parlamentar, ela precisa de voz na praça pública. Encontrou talvez tenha sido mandar um recado de, talvez eu tenha me excedido em alguns momentos, ministro. E se excedeu. Ou o Daniel Silveira não se excedeu. O que não quer dizer que a punição a ele tenha sido legítima, legal ou justificável. Não foi. Mas ele se excedeu, ele reconhece. Então é como se ele, em vez de dobrar a aposta do conflito, virasse e falasse, eu reconheço que eu errei feio aqui, não devia ter feito isso. Imagino que tenha assustado os ministros. Falar que tem que dar sapo e tudo. Se ele tivesse atitude, isso é covardia ou isso é adaptação de sobrevivência? Não sei. Isso vai depender de caso a caso. As coisas não são tão preto no preto, branco no branco, nessas ocasiões. Minha opinião. Eu não me adaptei? Eu não virei e falei que ia parar de fazer análise sobre conjuntura política, depois voltei atrás, agora eu faço dividida, alguns temas mais delicados eu levo para minha comunidade petit comitê dos apoiadores. Ué, isso é covardia? Ou é necessidade de adaptação? Ou é priorizar as batalhas? Hoje, meu principal alvo é o Lula, é o lulismo, é o PT. E o sistema, ele pode vir a ser necessário para impedir o destino venezuelano do Brasil. Como Eduardo Campos fez com a Dilma. Eduardo Cunha. Eu dou valor a resultados, meus caros. Sabe por quê? Porque eu critico justamente aqueles que se apaixonam por ideias abstratas. Esses são os revolucionários. Os idealistas. Eu tenho muito texto escrito sobre isso. Eu me preocupo com o povo brasileiro. Eu, nas minhas andanças, fui abordado por muita gente humilde, que tinha esperança do Brasil melhorar e tudo. Esse cara humilde,
Ele tem os valores, ele tem a decência dele, ele é trabalhador, ele não quer abuso de poder, ele pode não saber articular direito, mas o império das leis é aliado dele, e eu defendo isso, mas ele quer, acima de tudo, melhor qualidade de vida, mais segurança, o emprego, a renda, evitar essa bandidolatria petista. Então, selecionar prioridades, batalhas. Qualquer general precisa pensar assim, trabalha com recursos escassos. Eu sou economista. O problema da esquerda sempre foi esse, achar que tem tudo. O Roberto Campos falava, os marxistas são aqueles que acham que existe um estado de plena abundância. Então, nada mais natural do que defender apenas a distribuição. Eles não entendem como cria a riqueza. Então, lidar com escassez é uma necessidade de qualquer pessoa realista, qualquer líder. Empresarial, militar. E isso significa comprar as batalhas certas. Até que me provem o contrário, eu não vou aderir ao esporte preferido de chacais e hienas de redes sociais, que é atacar pedra. É o Bull Box do filme do Capitão Gancho. Joga a pessoa da vez lá, com cobras e escorpiões, fechada numa cúpula e fica bu, bu. Eu não gosto disso. Então, não contem comigo para isso. Não contem comigo para fazer coro a vagabundos oportunistas como mamãe falei. Esse sim, já deu todas as provas de ser um oportunista, traidor, malandro, desprovido de empatia, de valores, de ética. Esse sujeito está lá. Constantino, Bolsonaro não é conservador e os bolsonaristas são muito radicais. Primeiro, ele mente. Não foi isso que eu falei. Eu disse que não fala em nome de todo o movimento conservador. E até ontem ele não era sequer liberal em economia. E ele melhorou e aprendeu. E eu falo que alguns bolsonaristas são radicais. E tribais, acima de tudo. A mentalidade binária. É isso que eu falei. Então veja que ele já distorce para tentar me colocar como alguém que está atacando o Bolsonaro, bolsonaristas e blá blá blá. Coisa que eu não estou fazendo. Estou fazendo críticas construtivas. Até porque entre bolsonaristas, mesmo aqueles que chamam o Bolsonaro de mito, é Deus no céu e Bolsonaro na terra, esses são muito melhores do que este sujeito abominável. Esse ser abjeto. Então, ele está tentando jogar uns contra os outros, porque é a tática dele, ou me pintar como um covarde traidor, porque ele se olha num espelho e projeta nos outros o que ele enxerga, ele acha que nem ele. E aí ele também diz que Zambelli, Bolsonaro me traiu, sendo que foi o contrário. Bolsonaro que a Zambelli o traiu. Quer dizer, ele mente e distorce tudo. E aí ele vai lá e diz que o oportunismo no Brasil chega a ser caricato. Disse o cara mais caricato do mundo que subiu na vida fazendo arminha ao lado do Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, é realmente de lascar quando a gente tem um sujeito desses querendo dizer que o outro é oportunista. Cuidado, gente. A Zambelli pode estar errada. E ela pode ter alguns pontos. Entre eles, o ponto de que o Senado vai mostrar sua força na sabatina de quem Lula indicar para o STF. Ali vai ter uma palhinha de... Outra coisa, se cai o Alckmin, o Lula e vem o Alckmin, a turma do Alckmin indicou o Alexandre de Moraes. Então, isso também não é nenhuma garantia de grande melhoria. Agora, o Partido Liberal, que eu não sei quem cuida da rede social deles, tá lá botando carinha de desconfiança. Zambelli, estou à disposição de Alexandre de Moraes para conversar. Tudo bem, desconfiar é legítimo. Desconfiar é legítimo. Eu apenas conversei com ela. Aliás, em relação à questão do Bolsonaro, ela está falando até o contrário. Ela está falando, Rodrigo, disse para ele voltar para o Brasil para assumir a liderança de oposição. Senão esse vácuo vai ser preenchido por algum oportunista, talvez. Foi o ponto dela. Por isso ela quer que ele volte.
Enfim, meus caros, a exceção de coisas muito claras, como o mamãe falei ser um ser abjeto, que você tem que manter distância, o Lula ser um crápula, dentro da direita existem nuances, perfis diferentes, circunstâncias, e não exija 100% de adesão. Caso contrário, é um traidor inimigo. Porque se você adotar essa postura, você vai acabar com poucos amigos, poucos aliados. E o Bolsonaro perdeu porque ele ficou quase sozinho contra todo o sistema ao qual ele declarou guerra. Globo, muitos grupos empresariais, pelo incrível que pareça, e Centrão, em parte. Então, tem que jogar o jogo de acordo com as regras, sempre levando princípios em conta, tentando fazer o melhor, mas não adianta você ser o idealista que não liga para o resultado é aquele que ganhou um par de 7-2 no Texas Hold'em e fica falando, se ao menos eu tivesse um par de ás, eu jogava essa mão. Tá bom. Vai ficar lamentando as cartas que a vida te deu. Ou vai tentar maximizar o resultado de acordo com aquilo que você tem.